Você já E pensou a situação que vai ficar o Lula se em algum momento os Estados Unidos resolver dar uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes? Vocês já uhum. pararam para pensar se isso chegar a escalar a esse ponto aqui no Brasil? O relatório do Congresso americano acusa Alexandre de Moraes de impor censura global e revela que Brasil pediu remoção de posts que elogiavam Trump. A Comissão Judiciária do Congresso americano lançou hoje o terceiro relatório sobre censura do Brasil. E as conclusões são graves. Moraes ordenou remoção global de conteúdos, inclusive de brasileiros que moram nos Estados Unidos. E o Brasil chegou a pedir que o X, o Twitter, apagasse posts que elogiavam Trump e criticavam Moraes. O Congresso americano é direto. Isso é uma ameaça à liberdade de expressão, mas aí no próprio Estados Unidos, Rony. Sabe o que é mais interessante de tudo isso, Emilinho? É que nos Estados Unidos, quando isso vai para o Senado ou para a Câmara Federal, isso tem poder jurídico, coisa que no Brasil uma CPMI, uma CPI não tem, né? Você acaba dependendo do judiciário, você acaba tendo os relatórios que vão para o judiciário, a PGR, que é indicado pelo presidente, toca para frente ou não, né? Baseado naquilo que vem, né? Ou seja, é o lobby político dentro do judiciário, coisa que não acontece nos Estados Unidos. Agora, fica claro e evidente, né, que o Alexandre de Moraes não ultrapassou, né, todos os limites quanto à liberdade de expressão aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Imagina você dar uma ordem para uma empresa para pagar posts que elogiavam o atual presidente dos Estados Unidos. Agora, eu não sei te dizer se esses posts que ele pediu para pagar foi quando o Trump ainda estava concorrendo antes ou se foi agora, quando ele já é presidente. Mas com certeza essa questão jurídica, ou melhor, essa questão política nos Estados Unidos, que esse relatório foi apresentado no Congresso dos Estados Unidos, também vai atingir duramente aí Alexandre de Moraes. Agora, não sabemos se com uma nova Magnitsky ou com algum processo judicial que eu entendo que deve correr nos Estados Unidos. Eu quero ver como é que vai ser a citação, se ele vai fugir, se não vai, como é que vai funcionar isso daí. Vai ser bem legal de ver, inclusive, porque não é Brasil. É bom deixar claro que não é o Brasil. E o próprio Musk, dia desses, deu mais uma cutucada no Moraes, né? Dizendo que Moraes ainda não está preso. Quer dizer, eh, a gente fica ansiosamente aguardando por notícias muitas vezes, né? Você já E pensou a situação que vai ficar o Lula se em algum momento os Estados Unidos resolver dar uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes? Vocês já pararam para pensar se isso chegar a escalar a esse ponto aqui no Brasil? Porque o caso do Alexandre de Moraes hoje é o seguinte, né? Ele está, né, com a situação da esposa envolvida com o caso do Banco Master, e a gente fala sempre da esposa, do contrato com a esposa, mas, né, os relatórios já apresentaram aí as provas trazidas pela Polícia Federal, CPMI e assim por diante, de que ele conversava com o Alexandre de Moraes, com o Daniel Vorcaro, a ponto do Daniel Vorcaro ameaçar pessoas e botar no tal do inquérito das fake news, que, ao que tudo indica, o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, está tentando convencê-lo, olha só que loucura, de encerrar o tal do inquérito das fake news, que é o último superpoder que o Alexandre de Moraes ainda tem. Esse mesmo inquérito, né, que atingiu Daniel Silveira, que atingiu Nicolas Ferreira, que atingiu Eduardo Bolsonaro e tantos outros de direita, né, do mesmo espectro político. Agora, quando o Vorcaro diz que botaria, né, um jornal de esquerda, né, que ele contratava ali para falar bem dele no inquérito das fake news, pois não fez uma negociação boa ou algo do tipo, parece que ele tinha poder sobre, né, o Alexandre de Moraes ou não. Isso são só, né, citações, pensamentos altos aqui da minha cabeça. De outra forma, no dia que ele vai preso, ele pede para o Alexandre de Moraes se ele conseguiu bloquear, e essas mensagens foram trocadas. O Alexandre de Moraes negou, a própria Globo fez o cruzamento dessas mensagens e trouxe que sim, se tratava do Alexandre de Moraes. A CPMI questionou se o número era do Alexandre de Moraes, quando o número vazou, e sim, era do STF, era o número do Alexandre de Moraes. Ou seja, a situação do Alexandre aqui no Brasil, ela já dá todos os indícios de que em algum momento, até para se livrar de um problema maior com os próprios Estados Unidos, vai ter que ser tomada uma atitude aqui no Brasil. Ou seja, é a caixinha se fechando e espremendo ali uma situação a ponto de que outras figuras, outros players, né, políticos do sistema, eles vão ter que, em algum momento, olhar para Alexandre e dizer, ó, não tem mais como segurar isso aí, tal qual está acontecendo com o Dias Toffoli diante da situação também do Banco Master. Ou seja, a situação do Alexandre é ruim nos Estados Unidos,
e é ruim aqui no Brasil. A diferença é que no Brasil tem um sistema inteiro ainda, onde ele tem poder, né, por ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que o protege. Se não fosse ministro, eu tenho certeza que Alexandre de Moraes hoje estava numa situação bem complicada. Se ele fosse bolsonarista, então estava preso. Agora, Rony, nessa questão do caso Master, você acha que a coisa está esfriando? Igual ontem eu fiz essa pergunta pro Consta, pro Navarro, que a gente tem, né, aquela famosa que vocês enfatizaram bastante, a famosa janela de oportunidade. E essa janela ela não vem de forma recorrente. São algumas que, se a gente não agarrar, a coisa passa e a gente perde aquela oportunidade. Quer dizer, você está sentindo que esse caso do Master deu uma esfriada também? A própria... Será que também o povo também não vai cansando um pouco da pauta? Como que você avalia hoje essa situação? Claro, também trazendo o próprio André Mendonça aí para a questão da CPMI do INSS, né, que acabou sendo voto vencido. Muita gente acha que, inclusive, foi até ingenuidade da parte dele, achar que compondo com o STF, com parte do STF, ele poderia prorrogar a CPMI. A questão do André Mendonça, Milinho, era natural que isso fosse ao plenário, tá? Só que, vamos combinar, isso já deixou claro quem está do lado de manter as investigações ou não. Uma coisa que eu gosto de deixar clara, principalmente para o pessoal que me segue lá, é o seguinte: a CPMI ela tem muito mais a ver com uma questão midiática e política, diferente dos Estados Unidos, que eu acabei de fazer essa diferenciação, né? Se fosse uma CPMI, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tem força jurídica, enquanto aqui no Brasil, embora uma CPI, uma CPMI, ela tem poder, por exemplo, para quebra de sigilo, para convocar pessoas, para pedir prisão preventiva e assim por diante, ela não tem o poder de condenar, ela não tem o poder de dizer se aquilo foi crime ou não. Isso depende do judiciário, né? E aí você tem algumas questões que envolvem esse caso do Banco Master, por exemplo, os vazamentos do celular do Vorcaro, que dentre esses vazamentos, além da questão judicial de fato, dos crimes cometidos que já estão claro evidentes, também tem a questão pessoal, que algumas estão associadas a crimes e outras não, que são o quê? Os nudes, né? As conversas de peleleca, que embora sejam muito engraçadas, isso pode ser pleiteado uma nulidade futura porque ultrapassou o limite da LGPD, não só daquele que está sendo julgado, eu estou falando isso juridicamente, depois eu vou dar minha opinião política quanto a isso, eu quero separar as duas opiniões aqui, no sentido de que dali a pouco tinha um cara lá envolvido, estava peladão lá, mas não cometeu corrupção. E, pasmem, ficar peladão e participar de uma suruba, desculpa o palavreado, mas quero falar de uma forma simples para todo mundo entender, não é crime. Não é crime, mas se isso for utilizado para cometer crime, para ameaçar pessoas e assim por diante, aí sim é crime. Então, quando você mistura essas duas coisas, principalmente dentro de uma CPMI em ano eleitoral, onde você pode ter ali um deputado que tem acesso a esses dados e ele pode usar isso para usar contra o seu desafeto político, mesmo dali a pouco esse desafeto não tendo tanto a ver como deveria, ou alguma coisa nesse sentido, espero que vocês tenham me entendido, um vazamento desse pode causar um problema muito grande. André Mendonça foi inteligente no sentido de levar esses dados sigilosos para a sala-cofre da CPMI. Ok, e depois foi feito o pedido judicial de prorrogação da CPMI e a gente percebe que o Alcolumbre é quem está segurando para que isso não aconteça, porque tem pessoas ligadas a ele diretamente envolvidas nesse caso. Então, tu tem uma teia, corrigindo a palavra, uma teia, né, política, judiciária, de empresários, de banqueiros, de influenciadores, inclusive, envolvida no meio de tudo isso, e diferente de Alexandre de Moraes, que gosta de condenar as pessoas por atacado, sem ver qual é a culpabilidade individual, assim como diz a lei, o André Mendonça ele trabalha mais nessa linha, né? Então, a gente vê que o André Mendonça ele está praticamente sozinho, a gente viu que o Luiz Fux também veio junto com ele nessa decisão, e aí a gente questiona do Cássio Nunes Marques se uma possibilidade de um filho dele ou alguém estar envolvido numa situação de ter recebido também dinheiro para fazer alguma coisa, ou seja, tu entende, é tão complexo que você começa a falar sobre esse assunto e você vai muito longe diante disso. Agora, essa é a opinião técnica aqui, é uma opinião do que de fato está acontecendo. Agora,
Olhando para o outro lado, olhando para o André Mendonça, em como ele está conduzindo isso, e politicamente falando, não sei se é de interesse nosso, da direita também, que esse caso acelere e extrapole os limites. Por quê? Primeiro, porque se isso vai chegar a ministro do Supremo a ponto de algum ter que renunciar ou impeachment um ministro, que não aconteça durante o governo Lula. Isso é uma opinião minha. Tá? Não, mas isso tem que acontecer agora, depois. Uma opinião minha, até porque o próximo presidente vai poder indicar 3 ministros do Supremos. Né? Então é tão importante quanto isso. E nós temos senadores, de fato, tanto que eu questionei o Romeu Zema aqui no primeiro bloco, no sentido de o Partido Novo não ter capilaridade para eleger senador, por exemplo, coisa que você já vê do lado do Flávio, uma campanha estruturada não só para presidente, mas também para o Senado, para a Câmara Federal, para ter uma governabilidade e combater de fato esses problemas com o Supremo Tribunal Federal. Então, quando você observa tudo isso, qual que é o sentimento que tem? Deu uma enfraquecida. Por quê? Porque o show, por assim dizer, o show, né, o show midiático, ele tá lá na CPMI. Que é o que é? Quando vaza, quando pressiona o careca do INSS, quando fala do filho do Lulinha, assim por diante. Com a CPMI enfraquecida, você perde um pouco dessa força midiática, talvez, do caso, e ela passa a ser mais jurídica. E quando é jurídico, a gente está tratando de um processo que está em sigilo com o André Mendonça, e se esse processo está em sigilo, é óbvio que vai vazar menos coisas, porque ele está conduzindo com profissionais, até mesmo da Polícia Federal, que tem mantido esse sigilo, tem mantido esse respeito, coisas que não mantinham quando se tratava, né, do Toffoli, por ele estar diretamente envolvido. Então, diante de todas essas circunstâncias, Emilinho, eu não acho que vá diminuindo a força. Eu acho que o André Mendonça tem feito um excelente trabalho. Eu acho que ele precisa, quem é mais espiritualizado, não somente de orações, mas de todo apoio possível, não só da direita, mas de todas as pessoas que querem, né, que isso venha a ter um desfecho onde as pessoas culpadas sejam punidas, diferente do que vem acontecendo no Brasil. E, por outro lado, óbvio, né, tem uma CPMI, por exemplo, do INSS, que já tem as assinaturas o suficientes, ou melhor, do Banco Master, né, que é um desdobramento do INSS, mas também depende do tal do presidente do Senado ler, né, abrir a sessão do Congresso para que ele leia a abertura dessa CPMI, que não é de interesse do PT, por exemplo, que afundou a CPMI. Né? Eles falam tanto que gostam de investigar, mas afundaram. Ou seja, são várias nuances que tem no meio desse caso que devem ser levadas em consideração. Agora, a impressão de que perdeu força, com certeza, porque a CPMI teve um fim.